Galerinha do YouTube, Ivan Júnior aqui falando nesse domingo maravilhoso aqui com vocês, hoje, dia 6 de abril, tá bom? Aqui onde eu estou, no Rio de Janeiro, chovendo bastante, para a galera do Rio de Janeiro aí sabe disso, né? Bastante chuva, mas vamos lá, essa chuva, ela parece, analogamente falando, que não está acontecendo somente no Rio de Janeiro, está acontecendo no mundo todo. Pois é, todos vocês que acompanham aí a plataforma do YouTube, que acompanham os canais de comunicação no mundo todo, obviamente sabem para onde que o mundo está caminhando, né? E isso é bastante preocupante. E aqui no meu canal, que eu falo de superação, que eu falo de objetivos, que eu falo de metas, como todos vocês sabem, as metas que eu tenho para esse ano, às vezes acontecem algumas coisas no cenário mundial que deixa a gente meio perdido, né? E por isso que eu resolvi vir aqui nessa manhã de domingo, conversar um pouquinho com vocês, que isso não acontece somente com você. Acontece, obviamente, com todo mundo. Poxa, e agora? Será que os meus planos de ir para os Estados Unidos, será que os meus planos de ir para a Europa, será que os meus planos de alcançar os meus objetivos, eles vão realmente se concretizar esse ano em face aí de muitos cenários que podem acontecer aí no mundo? Gente, beleza, nós estamos aí passando por tempos imprevisíveis, onde os Estados Unidos, ainda a maior economia global, está com o seu presidente, o Donald Trump, né, tomando as ações, as atitudes que todos vocês estão vendo, estão acompanhando. Os tarifaços que aconteceram agora, nessa sexta-feira, foram realmente impactantes e preocupantes, preocupando aí então toda a galera internacional. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós tivemos aí apenas 10%, né, de tarifa sobre os nossos produtos, né, que importamos aí para os Estados Unidos, mas tiveram outras potências que tiveram aí tarifas muito, muito grandes, como é o caso principalmente da China e também da Europa, parceira aí dos Estados Unidos, parceira comercial dos Estados Unidos, o Canadá também. Então tá tudo assim muito louco, tá bom? E com todo esse cenário, com toda essa situação que pode nos deixar perdidos, pô, nós temos aí possibilidade de uma terceira grande guerra, onde países da Europa estão distribuindo cartilhas, gente, cartilhas de como sobreviver 72 horas depois de um acontecimento catastrófico qualquer, seja por um ataque cibernético, seja por uma pandemia novamente, seja por um efeito climático. Então, a Europa que parece saber, né, de alguma coisa, aliás, os governos, né, parecem realmente saber de alguma coisa, mas eles não revelam tudo, obviamente, porque senão eles perdem o controle, né, gente? Eles perdem o controle aí da população, da sociedade, né? Então eles vão e colocam lá, ó, eu vou preparar isso daqui, né, para vocês, mas é só por causa disso, daquilo, por uma mudança climática, por um efeito climático qualquer que possa haver, né, e de repente vocês possam ficar aí sem energia, sem água, sem alimento durante 72 horas, né? Então, assim, muito interessante prever, né, esse tempo de 72 horas. Por que os 72 horas? Então, por que esse tempo? Eu me recordo lá na pandemia, no início, né, que os governos falavam pra gente, né, ó, vamos ficar 15 dias aí com as coisas fechadas, né, com lockdown. Esses 15 dias se transformou aí em um ano e todos muito bem se lembram, obviamente, do que aconteceu. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês hoje, gente, nesse vídeo?
Primeiro, o mundo sempre passou por ciclos de transformações, tá bom? Onde nesses ciclos nós temos momentos que parecem ser muito favoráveis, o mundo todo está amigo um do outro, o mundo todo está amigável, fazendo relações, fazendo trades, todo mundo, e depois nós passamos por outros momentos que parece que conturba tudo. Então, primeiro, essa não é a primeira vez que isso está acontecendo no mundo. Nós tivemos cenários aí, principalmente no século passado, no século XX, dois grandes cenários que perturbaram totalmente a ordem internacional, a harmonia entre os países. Nós vimos o que aconteceu, tá bom? Nesses dois grandes eventos que tivemos. Depois tivemos aí um período de Guerra Fria, foi um período de incerteza também gigante no mundo, período de instabilidade. Nós tivemos também entre esses eventos, dois grandes eventos que aconteceram, mais a Guerra Fria. Entre isso nós tivemos lá a queda da Bolsa de Valores em 1929, né, que causou aí grande desemprego, grande recessão no mundo. Então, gente, o mundo, ele funciona dessa forma. A questão é, independente se na sua fase da sua vida você está passando por um momento, mundialmente falando, não estou nem falando pessoalmente, né, mas se mundialmente está passando por um momento conturbado ou por um momento de paz, né, no mundo, o que você tem que entender, o que nós, seres humanos, temos que entender é que nós temos um limite de vida nesse mundo, que ele vai do 0 ano, assim quando nós abrimos os olhos para o mundo quando nascemos, até o dia em que não vamos estar mais aqui fisicamente. Isso pode ser 70, 80, 60, 30, 40, 100 anos, enfim, né? Mas nós temos esse limite. Então, o que eu quero dizer para vocês é, independente do momento que nós estamos passando no mundo, não vamos ficar lamentando, não vamos ficar desesperados com o que está acontecendo. O que nós precisamos ser muito nesse momento é resiliente. E resiliência nesse momento vai significar que nós precisamos manter o nosso curso, tá bom? Nós precisamos manter o nosso caminho, a nossa trajetória, o nosso leme precisa estar centralizado e voltado para os nossos objetivos. Lembra que eu sempre falo isso aqui no meu canal? Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Mantenha ali o foco. Obviamente que um avião, quando ele vai de um país para o outro, suponhamos que atravessando o Oceano Atlântico, por exemplo, ele pode enfrentar determinadas turbulências que podem, inclusive, atrasar o plano de voo deles. Quantos aviões não arremetem quando eles vão aterrissar no aeroporto e, dependendo da situação climática ou dependendo de alguma outra situação, eles têm que arremeter? Não é verdade? Eles têm que voltar para o céu, atrasando, causando ali desconfortos emocionais, desconfortos psicológicos nos passageiros. Mas tenham calma, o piloto está ali no controle do avião e ele sabe que ele tem que chegar ali naquele local. Então a vida ela pode ser assim também. Então, independente do que está acontecendo no cenário internacional, mantenha o seu foco. Mantenha o seu foco, mantenha o seu objetivo e mantenha todos os dias caminhando, fazendo aquelas coisas que você sabe que vai te conduzir à realização do seu objetivo. E sempre, o que eu sempre falo aqui no meu canal, aproveite o processo, divirta-se com o processo, ganhe experiência com o seu processo, experiência de vida.
Tudo é uma experiência de vida. Então, em determinadas vezes, vai ficar difícil, vai ficar complicado. Aquele momento que está mais difícil, aquele momento que está mais complicado, é o momento de onde eu vou tirar lições. Onde eu vou tirar lições para a minha própria vida. E ainda assim, apesar de todas as dificuldades, eu vou estar feliz. Eu vou estar feliz porque eu estou vivo. Eu vou estar feliz porque eu sei que eu quero chegar num determinado local. Tá bom? Então, assim, não sabemos, obviamente, o que virá pela frente. Espero que sejam momentos bons. Espero que a mente dos grandes governantes, elas sejam iluminadas por paz, por amor, por reflexões, tá? Que todos nós somos seres humanos, independente de posição que cada um de nós ocupe num determinado tempo. Todos nós somos seres humanos, todos nós nascemos, todos nós morremos. Então eu espero que sim, que o mundo vá para um processo, que tudo isso que esteja passando seja um processo de evolução, de transformação para melhor para o mundo aí com as novas tecnologias que estão vindo, que tudo isso possa propiciar coisas boas e principalmente a igualdade entre todos os seres aqui nesse mundo. Eu acredito nisso e eu gostaria que você também acreditasse, formando então uma egrégora de pensamentos bons. Saibam que o que vai fazer toda a diferença neste momento de instabilidade e incerteza mundial são o somatório dos pensamentos de cada um de nós. Se cada um de nós pensarmos positivo, se cada um de nós pensarmos na paz, se cada um de nós pensarmos que tudo vai ficar bem, que tudo isso é um processo para a evolução do mundo, eu tenho certeza que os resultados serão melhores. E daí eu te pergunto, quando tudo isso passar e quando voltarmos àquela parte do ciclo onde tudo fica bem, onde que você vai estar? Você vai estar mais evoluído? Você vai estar com mais conhecimento? Você vai estar mais preparado para abraçar as oportunidades que virão? Então esse é o momento. Esse é o momento de se preparar, esse é o momento de evoluir, esse é o momento de ganhar experiência, esse é o momento de você se transformar numa pessoa melhor amanhã, tanto em conhecimento, como espiritualmente falando, socialmente falando, como pessoa mesmo, tá bom? Então, aproveite o dia de hoje para crescer mais 1% e não desista dos seus sonhos, não desista das suas metas, não desista dos seus objetivos, tá? Nesse momento que estamos passando. Muito pelo contrário, potencialize ele, tá? Faça mais, se explore mais, porque vai vir um momento onde você terá que estar preparado para as grandes oportunidades que você terá, tá bom? Muito obrigado e um excelente domingo para vocês.